André veio acompanhado de duas funcionárias, a Josse e a Vângela, que vão enriquecer o nosso encontro com 2 breves depoimentos. Queridos, sejam muito bem-vindos, ok? Obrigado, Cid. Obrigado a todos. Parabéns, Reinaldo. Vou encontrar o Reinaldo novamente. Há 10 anos a gente trabalhava em um programa juntos chamado Afroascendente, discutindo aí o início das cotas no Brasil, e a gente aprendeu muito junto. Obrigado pelo convite novamente, Cid. É um prazer estar aqui, é um prazer ver caras conhecidas. Como você falou, eu trago aqui um caso concreto, a prática da diversidade no CIEDS. A minha apresentação, eu vou precisar tê-la. Passo. Bem, Fábio, deixa eu pegar esse aqui. só um minutinho, André. Bem, como o Cid colocou, eu trago eu trago diversidade para o desenvolvimento. Mas mais do que discutir diversidade para o desenvolvimento, a gente traz diversidade como envolvimento. Então, acho que o CIEDS, ele surgiu há 16 anos com essa proposta, com pessoas diversas, né? Eu sou cearense, a presidente era um alemã, tínhamos um carioca e um baiano que constituiu essa organização. E daí começou todo um trabalho de envolvimento de pessoas distintas e cada um respeitando a competência e as atitudes e o comportamento do outro. Então, diversidade para a gente é envolvimento, mais do que desenvolvimento. O CIEDS é uma instituição social, filantrópica, de utilidade pública, somos membro do Pacto Global da ONU e também membro do Conselho do ECOSOC, do Conselho Econômico e Social da ONU. O que nos move enquanto instituição? Promoção de uma sociedade sustentável, tendo como base 3 pilares: o conhecimento, cooperação e o empoderamento das pessoas. Isso é o cerne do CIEDS. E a gente quer ir para onde? A gente conseguiu, nos últimos anos, definir muito claro o nosso caminho. Nós queremos construir redes para a prosperidade de pessoas, de comunidades e da sociedade. E a gente entende que rede são teias que aproximam atores diversos, que representam oportunidades e soluções para um objetivo coletivo, para um objetivo comum. Isso são redes para a gente, e prosperidade tem um conceito muito valioso, né? Prosperidade é boa saúde, boa alimentação, boa educação, melhor acesso à informação e, acima de tudo, confiança no futuro. A gente sempre diz que é impossível uma mãe que tem um filho que mora numa comunidade e não tem um posto de saúde, essa pessoa não tem uma confiança no futuro, né? Então, assim, a gente precisa gerar prosperidade num sentido muito amplo de qualidade de vida, de felicidade. E aí diversidade está muito associado à prosperidade. A gente não consegue dissociar isso dentro da nossa prática. Se a gente está promovendo prosperidade, a gente tem que ter diversidade, porque são os diferentes que complementam, que acrescentam. E para o CIEDS, diversidade é trazer um pouco do Brasil para dentro de casa. A gente sempre fala isso. Nós vivemos num país onde todo mundo bate palmas e se vangloria que o Brasil é um país criativo, que nós somos inteligentes, que a gente tira água de pedra. Mas então, assim, a gente de fato adota isso como uma riqueza. Então, a gente trabalha, a gente traz para dentro do CIEDS os valores diversos, a criatividade, as culturas e tradições, saberes velhos e novos, diferentes credos e costumes, minorias e maiorias, e assim, com o objetivo de todos juntos formando aí um valor maior. E esse valor maior, ele se reflete em um valor maior para a cidadania. A cidadania é fundada assim, sobre premissas de igualdade acima de tudo, né? A gente não pode discutir cidadania se a gente não tiver respeito aos direitos humanos, né? A gente não se pode basear no modelo de padronização das diferenças para que todos sejam iguais. Então, ou a gente trabalha com as diferenças, unificando, respeitando e valorizando, caso contrário, a gente não consegue valorizar, a gente não consegue ter aí um caminho cidadão. Diversidade também como um valor para a paz. A questão das diferenças, a questão das culturas, a questão do respeitar o outro, o modo como outra sociedade, como uma outra cultura se comporta, ela é fundamental que a gente internalize isso se a gente quer viver num país, num mundo com mais paz. O que a gente vê hoje, cada vez mais, é a gente se ilhando, né, em nossos grupos, sejam grupos de mais diversos possíveis, mas a gente não está mais trocando. Eu tive algumas experiências na África do Sul, em uma universidade, e o que conseguia ver era que o restaurante era gigante, todos comiam a mesma comida, mas tinha mesa só de negros e mesa só de brancos, e as pessoas não se falavam, né? Isso é uma coisa que está cada vez mais comum
Se a gente der uma volta no shopping center aqui no Rio, ou em qualquer outro lugar, a gente procura só os nossos parecidos. E a gente tem que começar a quebrar aí esse conceito, se a gente, não conceito, comportamento, né? Se a gente quiser valorizar a paz. E diversidade também, para o CIEDES, é um valor de diferencial de mercado. Que as diferentes formas de ver o mundo, quando colocadas juntos para um mesmo objetivo, produz ações mais sustentáveis. Elas geram mais participação e pertencimento, né? As ações têm mais credibilidade, as ações são mais valorizadas, geram criatividade e inovação. Na nossa área de atuação, trabalhamos no terceiro setor, somos uma ONG coordenando hoje mais de 30 projetos. Então, a gente precisa de ter pessoas com criatividade e com inovação que consigam se adaptar com poucos recursos e em cenários cada vez mais diversos. Pessoas diversas produzem com maior agilidade e felicidade, acima de tudo, e agregam valor ao resultado. Eu acho que é isso. Enquanto busca de qualidade de vida, não adianta ter um resultado pelo resultado. A gente tem que agregar valor a esse resultado. E esse conjunto aí de fortalezas, promovido pela diversidade, por um ambiente diverso, aumentam as chances de acertar. E, com certeza, aumenta a prosperidade também. E aí, a diversidade como uma estratégia institucional do CIEDES, as diferenças são fundamentais para se formar um ambiente de trabalho criativo e inovador. As diferentes perspectivas e ideias permitem avaliações mais completas e profundas dos problemas. Então, assim, a gente tem uma grande facilidade de articulação local, comunitária, seja no Brasil ou em qualquer outro lugar que a gente atua, porque a gente sempre está atuando com diversidade, com pessoas que trazem saberes e crenças diferentes. Do ponto de vista estratégico, para o CIEDES, diversidade é uma ferramenta de inovação e diversidade pode se transformar numa vantagem e num diferencial. E é nisso que a gente aposta, que é a nossa grande fortaleza. A diversidade está no Estatuto do CIEDES, no capítulo 1, no artigo 1, muito explícita. Ela tem um capítulo específico no nosso Código de Ética, acho que é esse aí que a Joss tem na mão. E diversidade também ela é a base de toda a nossa política de RH. Nós trabalhamos em 4 áreas de atuação e a diversidade ela é uma liga, né? Ela perpassa toda a nossa atuação, assim como o diálogo, ética, a transdisciplinaridade dos projetos e das ações. A gente tem desenvolvido alguns instrumentos que fortalecem a diversidade e temos colaborado com outras instituições, especialmente do terceiro setor. Um produto que a gente chama Mapa da Diversidade. Como é que as nossas instituições estão comparado ao quadro étnico-social do Brasil? Então, a gente pega dados do IBGE e transfere isso para a instituição. Uma coisa fala com a outra, tem discrepância? Então, a gente consegue ter um mapa da diversidade de uma empresa, de uma instituição. Trabalhamos com treinamento a empresas, construção participativa de código de ética, recrutamento e seleção de pessoas com deficiência, programa Jovem Aprendiz como formação de quadros e também sensibilização de empresas e construção de políticas para a diversidade. Então, a nossa prática, a gente consegue hoje multiplicar. Um retrato rápido. O CIEDES tem hoje cerca de 1.200 colaboradores em vários projetos em todo o Brasil. E esse quadro central, ele traz aí a participação por gênero de homens e mulheres no quadro de gerência e direção. Então, a gente tem 70% de gerentes femininas e 30% masculino. E a direção também, a gente tem 55% feminino e 40% masculino. Etnia no CIEDES é diversa, é vasto, né? Então, dá para ter uma ideia aí que a gente tem de brancos, 35%, e depois a gente tem 48% pardos e 14% negros. Escolaridade, a gente consegue ir do ensino fundamental a pós-doutorado, doutorado. E acho que esse conjunto traz uma riqueza muito grande para a nossa instituição. E aí, mas acho que assim, antes de falar mais sobre a nossa prática, quando o CIDES nos convidou a mim para falar nessa manhã aqui hoje, eu falei, CIDES, eu acho que é importante a gente convidar alguns colaboradores do CIEDES que trazem a diversidade, né, que trazem um depoimento aí de experiência super interessante. Então, a gente convidou aqui a Joss, convidou a Vângela, e aí assim, eu vou fazer 3 perguntas e elas também vão se apresentar para vocês, falando um pouco sobre, primeiro respondendo aí, o que é trabalhar no CIEDES, mas acho que é legal também se apresentar. Joss, por favor. Olá, senhoras e senhores, bom dia. Algumas pessoas já me conhecem, né? Para quem não me conhece, desculpe, eu sou um pouco tímida, eu sou meio acanhada.
mas sou Josse Silva. Minha vida, desde criança, tinha problema, sempre tive problema de palpitações, né, e tal. Na adolescência, comecei a sair à noite para tomar um ar. E nisso foi a vida inteira tomando ar, sempre. Até que perdi um companheiro, fiquei bem abaratinado e tal, enfim. Conheci o CIEDS, né? E é muito bom trabalhar no CIEDS, porque tenho respeito, né? Sou muito respeitada. Lá não tem assim grande formalidade, né? Todos se respeitam, eu sou o que sou, né? Simples, brinco com todo mundo e tal. Cada um cumpre com a sua tarefa, todos cumprem com a sua tarefa. E vamos levando, né, o barco, né? E costumo dizer que o seu Vandré e o Fábio, eles tiveram coragem de colocar um elefante branco, né? Uma pessoa que a sociedade é aquele padrão, né? Pessoas formadas, pessoas bem, pessoas bonitas, e colocar a mim, negra, homossexual, acima dos 50, que eu já estou com 60, foram corajosos. Foram corajosos. Eu procuro fazer a minha parte, né? Até então, estou dando conta do recado, né? Ok? Obrigado. Já está. Jossa já volta já. Vângela, por favor, se apresenta um pouco e responde para a gente o que quer trabalhar. Bom dia. Me chamo Vângela Caetano, sou ex-presidiária. Cumpri pena de 10 anos num regime fechado. Após ganhar a liberdade, saindo de condicional, percorri em busca dos meus sonhos de realizar o meu desejo de reintegrar a sociedade. Só que tudo o que recebi foi portas fechadas, muitos nãos, discriminações, preconceito. E isso só foi baixando a minha autoestima. Foi quando eu procurei ajuda na prefeitura. E lá, conhecendo uma assistente social, ela me encaminhou para um projeto Agente da Liberdade. É um projeto do qual reintegra os ex-internos para a sociedade. E lá eu concluí o curso de recepcionista, mas precisava de um estágio. Fui indicada ao CIEDS. O CIEDS abriu as portas, me recebeu. Lá, chegando lá, o senhor Vandré, um dos fundadores, com a dona Diolinda Prado, da qual não se encontra mais conosco, me recebeu, me deu a oportunidade, a qual eu tanto busquei. E lá eu estou há 10 anos, mas antes de permanecer, logo na minha chegada, quando eu estava no penúltimo dia do meu estágio, o seu Vandré só conhecia a mim pelo bom dia, boa tarde. Mas ele precisava saber das minhas necessidades, porque eu não fui ali só para fazer um estágio, eu fui em busca de trabalho. Porque eu precisava, até porque eu precisava apresentar ocupação, porque eu assino uma condicional e estou incondicional. Quando eu cheguei até a sua sala, expus a minha situação, contei a minha história, e essa oportunidade me foi dada. Dialogando também com Dona Diolinda, contando a minha vida, o meu sofrimento, os não que recebi durante os anos que me encontrei em liberdade. Ela pediu para que eu passasse para o papel a minha história de vida. Foi então que, com a colaboração, com a ajuda, com o apoio, eu escrevi um livro que está em andamento. Esse livro é para incentivar e mostrar para o jovem que vale a pena a gente ser honesto, que a sociedade nos recrimina, coloca em nós o rótulo de ex-presidiária. Ser ex-presidiária é sempre presidiário para eles. Como que eles podem cobrar mudanças
que eles mesmos nos excluem. Porque tudo que nós precisamos é de oportunidade. Para a senhora me julgar, a senhora tem que conhecer a minha história. Saber o que eu sinto, o que eu preciso, as minhas necessidades. E trabalhar no CIEDES foi o meu reencontro. Porque ali eu tive várias realizações. Eu fui recebida com carinho, com respeito, tratada com igualdade e reconhecida. Porque o que muitos me negou foi o direito. E no CIEDES eu tive, e estou tendo, e como agora, mais uma realização, através do CIEDES, com carta da qual eu tenho levado para apresentar na condicional a minha ocupação, a minha pena acabaria em 2017. E dia 14 de agosto de 2015, a minha identidade vai ser limpa. E foi com a ajuda da ONG. Já viram que de tímida as duas não tem nada, né? A Vângela sentou aqui na manhã e falou assim: eu me sinto no programa da Ana Maria Braga. Não, Ana Maria Braga não, opa. Fátima Bernardi. Eu falei, não, Vângela. Bem, acho que assim, para encerrar aqui, Josi, se você tivesse que dar um conselho sobre diversidade aos gestores aqui presentes, o que você fala para esse público? Primeiro que respeite um outro, né? Porque travesti, homossexual em geral, ex-detentos, os deficientes, os especiais, são seres humanos, têm sentimentos também. Então precisam ser respeitados, né? Tudo que um branco, o negro também sente. O branco sente, o negro também sente, né? E vice-versa. Então, respeito. As portas se abrem, né? A pessoa mostra, dá tudo de si, de bom, né? E segue seu caminho. Vângela, você quer responder essa pergunta? Falar o que é trabalhar no CIEDES. Se tivesse que dar um conselho aqui para esse grupo. Eu falaria para os gestores para ter mais... dar mais oportunidade para aqueles que necessitam, porque a sociedade cobra muito e dá muito pouco. São poucos que têm as atitudes como o seu Vandré teve. O que seria de nós sem oportunidade? Só apontada com recriminação, desrespeito, humilhação. Nós precisamos de trabalho. E para vocês nos dar o trabalho, precisa nos conhecer, mostrar nossa capacidade. Não é porque nós somos ex-presidiários que vamos ser sempre. Que é negro, que não merece uma oportunidade, um convívio. Então, para pensar com carinho. Bem, pensar. Bem, acho que assim, a fala da Josi e da Vângela, acho que faz a gente refletir sobre por que estamos aqui, né? Por que a gente discute diversidade. Acho que não é uma questão... acho que eu lembro muito que na época que eu trabalhava com o Reinaldo, e o programa Afro-Ascendente, a gente brincava. A gente não quer só bicho de goiaba dentro das empresas, né? Que é todo mundo loirinho, quase que careca, assim, sentado, né? Parece... Eu falei isso. Falou sim. Então, assim, a gente quer mais diversidade, a gente quer diferença e quer conviver com essa diferença e quer que a diferença agregue valor. Então, a gente pode refletir um pouco como que a gente pode promover a inclusão social indo além da aplicação de cotas, né? Não é a cota que garante diversidade, né? Então, assim, cota é uma ferramenta, né? Mas como que a gente pode quebrar aí esse ciclo indo além? Como é que a gente pode tornar eficaz os projetos de promoção da diversidade sem simplesmente treinar as pessoas para que elas se tornem iguais, né? E assim sejam incluídas? Acho que isso é o nosso desafio, né? Assim, o Brasil é um país tão diverso, né? Por que o baiano
ainda é pejorativo, né? O Acre, coitado, parece que está no outro mundo, né? O gaúcho ainda é diferente, estranho. Então, assim, vamos, né? Acho que assim, o dia a dia nos faz aproximar dos mesmos, mas a gente vê que a riqueza está nos diferentes, está em extrapolar os caminhos. E os caminhos da diversidade são vários, mas o que a gente consegue, para finalizar e deixar aqui, é que primeira coisa, que para um gestor, superar a visão estigmatizada do diferente é fundamental para a gente abrir as portas aí da diversidade. É acreditar no potencial e na contribuição de cada um. Acho que isso é um valor que a gente tem enquanto instituição, né? Cada um aqui tem uma história de vida, cada um tem um saber acumulado e cada um pode contribuir de uma forma esplêndida, se tiver a oportunidade, se tiver o caminho, se tiver aberto a porta. E perceber que questões complexas demandam percepções diferentes para suas várias soluções. Acho que isso é um caminho importante. Que diversidade tem que permear toda a estrutura da organização. Ela não pode estar apenas na recepção ou no projeto específico. Que se efetivar como cultura organizacional, é isso que a gente tenta trabalhar. E que classe social, cor, preferência sexual distinta cria um ambiente mais inovador e feliz. Acho que isso aí são os caminhos que a gente coloca como os caminhos da diversidade dentro do CIEDES. Tá bom? E aí, finalmente, acho que assim, uma mensagem que eu deixo aqui, né? Ou a gente entende que somos todos diversos e todos temos diferenças, ou só pobres, gays e pessoas com deficiências e negros serão diversos, né? E não é isso, né? Nós somos diversos, todos nós somos diversos, não só as minorias são diversas. E a diversidade inclui todos. Então, é muito importante que a gente saia com essa mensagem aqui hoje. Tá bom? Bem, a gente tem um vídeo aqui de 1 minuto para passar rapidamente sobre educação, família, trabalho, sustentabilidade, desenvolvimento, esporte, prosperidade. Finalizando, é isso. O que a gente faz aqui é redes para a prosperidade, construindo aí através de parcerias estratégicas. E diversidade está no nosso DNA e é a nossa maior ferramenta. Gente, obrigado. E depois a gente está aqui para perguntas.